Oi, pessoal. Começando então essa penúltima unidade do nosso curso, a gente vai ver mais um recurso aí, ou mais dois recursos, que vocês podem empregar nos corais de vocês. Aliás, vocês devem empregar nos corais de vocês, pelo menos a cesta napolitana, tá? Então, nós vamos falar sobre a cesta napolitana, sobre os acordes aumentados e o planejamento, então, desses dois trabalhos. Então, a estrutura da aula é essa. Vamos lá. Primeiramente, essa aula está muito baseada no item 7 do capítulo 2 do livro, Della Morte, mas os exemplos não estão lá. Tá? Quer dizer, alguns dos exemplos, pelo menos, não estão lá. Eu tirei do bar, procurei coisas para tornar o mais concreto possível esse conteúdo. Tal como ocorre com a sétima dominante excessiva adicionada, as dissonâncias específicas desses acordes, né, tanto os acordes aumentados quanto o acorde sexta napolitana, eles têm origem em movimentação melódica, né? Então, assim, por mais que a gente possa reconhecer uma característica muito particular desses acordes ao escutá-los, eles têm uma explicação e um sentido que vem desse tratamento horizontal de condução de voz. E ainda que Bach, por exemplo, utilize a acorde sexta napolitana sem preparar melodicamente essa nota que é alterada, faz muito mais sentido nos exercícios de vocês fazer esse tratamento mais convencional. Não por qualquer tipo de tabu ou de regra inventada, como eu acabei de falar, né? O próprio Bach não faz isso sempre, mas porque é mais simples tratar melodicamente esses acordes assim, tá? Então, pense a respeito aí, às vezes fica mais fácil, acho que vale a pena. Bem, o que são os acordes aumentados, então, né? Na aula 13, isso aqui é um link, tá? Se quiserem, vocês clicam, que foi a aula que eu apresentei, harmonia funcional. A gente falou que um dos axiomas que o Riemann tem para a harmonia funcional quer dizer, além de que se só tem três funções, tônica como repouso, subdominante como afastamento e dominante como tensão, como aproximação à tônica, tem o segundo axioma que é menos explícito na ideia, até no nome de harmonia funcional, de que só existiriam acordes maiores e menores. Bom, quanto aos acordes diminutos, né, que não são nem maiores nem menores, a gente já viu como é que eles aparecem. Aí eu esqueci, coloquei só a questão da como é que eles aparecem como dominantes com sétima sem fundamental, mas também ocorrem como sub-6. Você tem lá em Lá menor um Ré Fá Si, o Ré normalmente dobrado, eu tenho uma cifragem funcional sub, né, um S minúsculo, 6. E o 6 me diz que eu movimentei de um 5 para um 6, quer dizer, é um acorde diminuto na primeira inversão. Mas a origem é melódica, né, a explicação é melódica. Então, como é que a gente pode interpretar também os acordes aumentados, que também não são nem maiores ou menores, né? Quer dizer, a gente viu aí, os diminutos têm essas duas saídas. Ou eu falo que é um acorde maior com sétima, só que não está com a fundamental, ou eu falo que é uma subdominante que se movimentou melodicamente. Mas os aumentados, a explicação vai ser semelhante, né? Então, lá no ensino desse capítulo aí sobre acordes aumentados e sexta napolitana, o Della Morte diz, né, que a tríade aumentada, que pode ser formada a partir das alturas do complexo da escala menor, elas surgem, desculpem ter um erro de tradução aí, né, mas as tríades aumentadas surgiram pela primeira vez no tempo de Bach. E aí ele fala, né, uma tríade aumentada se forma a partir das alturas do complexo da escala menor, quando uma tríade construída a partir do terceiro grau, ou seja, imagine Lá menor, uma tríade construída em Dó e Sol, tá? Em Dó, contém a forma elevada da sétima nota da escala, enquanto a quinta nota do acorde. Então, em vez de ser Dó Mi Sol, vai ter Dó Mi Sol sustenido, que é a sétima nota da escala de Lá, elevada, e vai ser a quinta aumentada
de Dó, Mi, Sol. Ele vai dizer, né, raramente esse acorde surge como uma sonoridade dependente. Normalmente ele surge com um tratamento de uma figuração melódica, que ele fala de suspensão, mas pode ser retardo, pode ser apogiatura. Essa figura aqui está com erro, gente, depois eu vou corrigir, tá? Aqui é para ser suspensão, mas aqui tem os dois casos disso acontecendo na dominante e na tônica. Na tônica eu posso ser Dó, Mi, Sol sustenido, e sustenido ele se movimenta para o lado, seja por um retardo, seja por uma apogiatura, enfim. E aí o acorde de fato é Dó, Mi, Lá, é uma tônica com terça no baixo, mas eu tenho uma movimentação melódica aqui gerada por essa figuração. Aliás, um acorde aumentado gerado pela figuração. E aqui a apogiatura, suspensão, o erro aí. Que o Dó vai para o Si, no Mi, Sol sustenido, Si. Né? Então, dependendo da nota que se movimenta aqui se movimentou o Sol sustenido, aqui se movimentou o Dó para o Si, eu tenho, né, funções diferentes que eu posso caminhar a partir desse acorde dominante, esse acorde aumentado, o que, aliás, já nos permite ver algumas possibilidades, né, de encadeamento desse acorde. Quer dizer, ele permite ir tanto para a tônica quanto para a dominante. E aí eu peguei dois exemplos, tá? Tanto um bar empregando ele como tônica, então aqui é o coral 49, quanto o coral 73, utilizando ele como né, uma maneira de figurar uma dominante com sétima. Então, olhem lá, tá? São os últimos sistemas dos dois corais. E escutem, vejam como é que isso acontece de fato. Bom, o acorde de sexta napolitana tem, então, um sentido semelhante, né? Também está relacionado ao campo menor, e surge ainda no contexto do século XVII, depois vem lá no Delamotte, ele dá um pouco esse contexto histórico e tal, a partir de figurações melódicas de suspensão e apogiatura, só que agora sobre acorde de subdominante. Então, acorde aumentado, a gente viu, é sobre tônica dominante, sexta napolitana acontece em cima do acorde subdominante. E o que acontece com esse acorde, né? Ele pode ser explicado, imagina um Ré Fá Si, tá? Um acorde, então, de sub-6, e o Lá desse Ré, imagina um Ré Fá Lá, que se movimenta para um Ré Fá Si e vira um sub-6, né? Ele pode também se movimentar, em vez de para Si B quadro, para Si bemol. E eu vou ter um acorde de Ré Fá Si bemol. Então, e esse Lá, Si bemol, Lá, por exemplo, né, que uma voz faz, pode ser uma movimentação melódica, simplesmente. Então, isso faz surgir um acorde que ele é um segundo grau, que está um semitom acima da tônica, né, um Si bemol, Ré, Fá, e é maior. As cifragens funcionais dele é sub-6 rebaixado, então é esse aqui, ou SN, embora seja uma cifragem um pouco mais particular do Delamotte e do Wilhelm Mahler, mas, enfim, possível também. A gente vai usar mais essa aqui, que é mais, enfim, descritiva mesmo do que está sendo alterado. Na cifragem graduado, se utiliza alguma dessas três cifragens aqui. Bemol 2 maiúsculo 6 significa que eu pego um acorde de segundo grau maior e abaixo ele inteiro em um semitom, né? Então, segundo grau maior em Lá seria Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Né? Se eu abaixo um semitom todo mundo, esse Si bemol, Ré B quadro, Fá B quadro, e o 6 é só a inversão, para o Ré ficar embaixo. Então, Ré, Fá, Si bemol, né? 6 a partir do baixo. N6 e NP6 se refere a napolitano, tá? Enfim, é uma maneira de escrever bemol 2 maiúsculo abreviado. É uma consideração importante que, assim, embora a gente fale que esse acorde é um segundo grau frígio, é importante a gente lembrar que a origem de como isso de fato é utilizado, ela é melódica, cromática, num contexto totalmente tonal. Então, não é que veio um segundo grau arcaico de uma música frígia modal e foi empregado. Não.
tem nada, é um tratamento de condução de vozes que faz aparecer essa estrutura de um bemol 2/6, né, quer dizer, um segundo grau, um semitom acima da tônica, maior, e isso é tratado de uma maneira muito particular na música tonal, que nada lembra, por exemplo, o segundo grau frígio da música modal espanhola, tá? Não tem absolutamente nenhuma conexão. E isso é importante porque a gente vai falar mais para frente de empréstimo modal, e muitas vezes aparece essa confusão, como se pegasse de empréstimo de uma música modal, sei lá onde, um acorde. Não é isso, tá? Geralmente, pelo menos, não tem nada a ver com isso. Quem vai fazer isso, de fato, no tonalismo, é Debussy, no início do século XX. Quer dizer, essa ideia de pegar de empréstimo coloridos modais, incontencional, enfim, esse nome ele leva esse equívoco, tá? Por isso a gente vai usar um pouco mais no sinal de mixture, mistura, né? Esse nome em português que é um pouco estranho. Bom, aqui a gente tem um acorde de sexta napolitana empregado na prática pelo Bach, no coral 262. Depois escutem aqui, tá? Quer dizer, mais ou menos o ponto 15 aqui que começa esse coral. Não posso tocar porque senão o YouTube trava o meu vídeo. E é um dos poucos corais em que o Bach vai empregar isso, mas é muito legal ver como é que isso aparece, tá? O colorido que isso tem. Tem um trecho também da Paixão segundo São Mateus que ele utiliza, enfim, a gente tem que pensar, né, essas coisas. Enfim, e no entanto, vocês vão utilizar no coral de vocês. Então, por que eu vou utilizar um negócio que o Bach usa pouco? Porque a gente está tentando acostumar com um vocabulário tonal mais amplo e a sexta napolitana vai ser utilizada também na música clássica romântica, mas de uma maneira um pouco diferente. Então é legal ver como é que isso pode ser utilizado na música barroca e depois ver de novo isso em outros contextos, tá? Um critério importante, vocês vão utilizar isso apenas no modo menor, porque no modo maior eu preciso de duas alterações, né? Imagina que eu estou em Lá maior e vou fazer um segundo grau bemol maior. Eu vou ter Si bemol, Ré e Fá B quadro, e a armadura de Lá maior tem Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido. Então, além de pôr um bemol no Si, eu vou ter que tirar um sustenido do Fá. É uma dupla alteração que é mais áspera, né? Enfim, então a gente não vai utilizar isso, porque o estilo barroco é um pouco demais, tá? Bem, sobre os trabalhos, então, para terminar, voltem no que a gente viu nas últimas aulas. Eu falei sobre as diretrizes desses trabalhos no final da aula 17, se não me engano. Também nas diretrizes do próprio plano de ensino remoto. E, por exemplo, nessa estruturação, nessa análise de articulações tonais que a gente viu nas aulas, nas duas partes da aula 19, na última aula que eu gravei. Vocês vão planejar muito baseados nisso o início do coral de vocês. Já vou falar um pouco como. Então, isso é o exercício 8, vai ter um campo só para o exercício 8, então só tem que mandar duas coisas, né? Misturem. Exercício 8 é isso. E o exercício 9, as ideias para o outro trabalho, que é um trabalho mais livre. Então, para ser mais preciso, para o exercício 8, vocês precisam planejar as tonalidades, quer dizer, a tonalidade principal, mas também de cada frase, de cada região, as fermatas e os tipos cadenciais que vocês vão empregar nas frases dos corais. Então, primeira fermata vai ser cadência, meia cadência na região da tônica, tudo bem. Segunda, cadência perfeita na região da tônica. Terceira, eu vou afastar para a região da subdominante. Assim, é isso que eu quero que vocês consigam, e falando que tipo de cadência. Vou para a subdominante via meia cadência. Sei lá, estruturem aí, tá? Isso vai ser assim, o início do esqueleto do coral de vocês. Mas é um esqueleto super importante, porque a gente vai começar pela macroforma, tentar fazer uma estratégia para isso, tá?
E o 9, que é o trabalho livre, né? O exercício 9, eu quero que vocês façam também um planejamento, mas muito mais livre. Então, assim, juntem coisas, ideias, rascunhos, coisas que vocês estão pensando que vocês podem utilizar, de canção, choro, bundu. Vocês acham que pode ser legal fazer um trabalho livre de harmonia que utilize mais ou menos as mesmas ferramentas harmônicas aí que a gente está vendo para os corais de Bach. Claro, provavelmente sexta napolitana, alguma coisa assim, não vai fazer sentido, sem problema. Por isso que o trabalho é livre. Então, juntem tudo, zipa e me mandam, tá bom? Tem lá um trecho de uma canção, sei lá, começou a escrever uma linha harmônica, tá bom? É bem livre mesmo, mas a gente precisa conversar de semana que vem, tá? Então, na quarta, dia 14, que é a nossa próxima aula síncrona, lembrando, dia 12 não tem aula síncrona, eu marquei errado no calendário, vou corrigir lá. A gente vai discutir sobre esses dois trabalhos, tá? Então, nosso foco para a próxima aula síncrona. Beleza, gente? Nos vemos e até lá.